Na parte anterior dessa aula, nós vimos como que ficou a relação, como qualitativamente, né, como fica a relação de dispersão de um elétron fracamente preso a uma cadeia atômica unidimensional. Então, a gente viu alguns aspectos importantes, por exemplo, que surgem bandas de energia permitidas, né? Para ser preciso, essas bandas de energia não precisam que o potencial seja fraco. Quer dizer, quando a gente estudou tight binding, também surgiram as bandas de energia. Na realidade, tudo que precisa para surgir bandas de energia é que a gente tenha uma quantidade macroscópica de átomos próximos uns dos outros. Não precisa sequer que a distribuição seja ordenada. No entanto, para que eu possa representar a minha energia como função de K, para que eu tenha uma relação de dispersão desse tipo, aí eu preciso de ordem. Foi a mensagem principal da parte anterior da aula. Se eu tenho um potencial com a periodicidade de alguma rede de Bravais, então eu posso escrever a energia como função de K. No entanto, cada ponto nesse gráfico não significa que eu tenho um K bem definido, mas sim que eu tenho uma família de Ks que descrevem esse estado, que está ligado ao conceito de momento cristalino, que foi o que a gente discutiu na parte anterior da aula. Então, nosso objetivo aqui hoje é, algebricamente, encontrar essa relação de dispersão daqui. Então, lembra que, desenhada dessa forma, essa relação de dispersão vale apenas quando o potencial é fraco. Caso o potencial seja forte, o desenho vai ser diferente desse. No entanto, sempre eu vou poder representar ele nessa primeira zona de Brillouin e de maneira que também vai dar origem ao surgimento de bandas, mas com um gráfico distinto. Desde que, claro, eu estou sempre supondo que a minha rede é composta aqui por uma cadeia unidimensional de átomos idênticos, igualmente espaçados entre si. Agora, como é que a gente, então, obtém esse gráfico daqui? Bom, então, se o potencial é fraco, eu posso tratar ele perturbativamente. Então, lá no curso de quântica, vocês aprendem a fazer isso. A gente vai primeiro tratar aqui o caso não degenerado e, em seguida, a gente vai ver como fica a situação degenerada. No caso não degenerado, vocês veem no curso de quântica que a energia do estado corrigido até segunda ordem de teoria de perturbação é dada por essa expressão aqui. Então, o que está aqui? Quem é K? Bom, K está indexando aqui o meu estado não perturbado. Então, meu estado não perturbado ele tem um K bem definido. E aí, esse E de zero aqui vai ser simplesmente a energia não perturbada desse estado, que é H cortado ao quadrado, K ao quadrado sobre 2M. E aí, em seguida, eu tenho a correção em primeira ordem, que é esse elemento, é o valor esperado do potencial no estado K. E a segunda ordem dada por esse termo aqui da direita, onde esse termo daqui, esse somatório, envolve apenas K'linhas que diferem do K por um vetor da rede recíproca. Essa aqui é a ideia central do teorema de Bloch, que a gente discutiu bastante ao longo da aula de hoje. Tá? Então nota que quando a gente diz que a gente está lidando com um caso não degenerado, o que a gente quer dizer é que todo K'linha que aparece nesse somatório, todo ele, tem uma energia diferente do K, tá certo? Porque senão ia quebrar essa expressão, não ia ficar nem definido esse termo. Né? Então, quando eu tiver degenerescência, eu vou ter que usar um tratamento diferente, tá certo? Por fim, nota que essa expansão perturbativa também permite que a gente analise o que significa dizer que o potencial é fraco. O potencial ser fraco significa que, em módulo, o elemento de matriz do V entre K e K'linha precisa ser muito menor do que o módulo da diferença da energia não perturbada do K para a energia não perturbada do K'linha. Tá? Então, se isso acontecer para todo par K e K'linha que você pegar, então seu potencial é fraquinho. Tá certo? E aí fica como desafio para vocês verem como que essas escalas se comparam para um cristal realista. Tá bom? Beleza. Então, como que a gente faz esse cálculo? Bom, a gente mostrou na parte anterior, na aula anterior, né, e vocês veem isso no curso de Quântica 1 também, que o elemento de matriz do potencial entre K e K'linha é proporcional à componente K menos K'linha da transformada de Fourier do potencial. Essa aqui que é a ideia, ou seja, a componente de Fourier K menos K'linha do potencial. E essa constante de proporcionalidade aqui tem a ver com o volume de quantização, que fisicamente é o tamanho da cadeia, né? Mas a gente nem vai precisar desse fator aqui, então não se preocupem com ele. Tá? Na realidade, a gente, quando escreve dessa maneira daqui, vê diretamente que esse valor esperado, então ele é proporcional à componente zero da transformada de Fourier do potencial. Então o que é importante de notar é que esse primeiro termo, ele independe do K. Porque, de fato, né, se você bota K'linha igual a K aqui, isso aqui dá zero, e aí independe do K essa integral. Portanto, esse primeiro termo afeta igualmente todos os estados que eu corrijo.
Então ele é um termo super... ele não é interessante pra gente, ele não traz nenhuma dinâmica interessante, porque ele vai deslocar simplesmente todos os termos pelo mesmo tanto. Então, lembrando que a energia é sempre definida a menos de uma constante mesmo, isso não importa. Inclusive, eu posso sempre escolher o zero do potencial de maneira que esse termo daqui seja zero. Então a gente vai tratar ele sem nenhuma perda de generalidade como zero na aula de hoje. Tá? Então você vê realmente que o papel do potencial em teoria de perturbação não degenerada, nesse caso, vai ser corrigir a energia livre apenas somando um termo da ordem de V². Então a sua energia corrigida por teoria de perturbação, ela é energia livre mais um termo quadrático no potencial, um termo que vai ser em geral bem pequeno, que a gente está supondo que o potencial é pequeno. Agora, o que acontece quando a gente tem degenerescência? Então, para a gente ter degenerescência, significa que eu tenho que ter, vamos voltar aqui, né? Eu tenho que ter algum K' que tenha a mesma energia do K. Mas lembra que todos os K' que estão aqui nesse somatório são dessa forma daqui. Então, para eu ter degenerescência, eu preciso que a energia de K seja igual à energia de K mais 2πn sobre A para algum n inteiro, tá? Então, é energia não perturbada. Lembra que é isso que importa aqui na teoria da perturbação. Então, qualquer dúvida, revejam lá no curso de Quântica, podem qualquer coisa me escrever e me perguntar na aula também. Então, como a energia não perturbada é quadrática no número de onda, né, a gente vê que essa igualdade significa que K ao quadrado tem que ser igual a K mais 2πn sobre A ao quadrado. Então pausem um vídeo, abram esse cálculo e vocês vão ver que os K's possíveis são múltiplos inteiros de menos π sobre A. Tá? Então você vê que você vai ter degenerescência nas bordas das zonas de Brillouin. Na aula passada a gente viu que é justamente nesses pontos que abre gap. Isso não é fortuito. De fato a gente vai ver que essas coisas estão profundamente ligadas. Mas antes disso, só alguns comentários. Primeiro, nota que esse n eu digo que ele é inteiro, mas na verdade só importa quando ele não é zero, né? O n igual a zero não tem graça nenhuma. Você está dizendo que o E de K é igual ao E de K. Isso sempre é verdade, né? Ou seja, você não tem dois K's diferentes com a mesma energia. Então só importa isso aqui quando o n é diferente de zero. E o segundo comentário é que você pode, em vez de resolver isso aqui algebricamente, você pode analisar isso geometricamente. Então fica como um comentário adicional, que nota o seguinte: K ao quadrado é simplesmente o gráfico de uma parábola, né? Como a gente viu bastantes vezes, bastante já. K mais 2πn sobre A elevado ao quadrado também é uma parábola. Só que é uma parábola deslocada de menos 2nπ sobre A para a esquerda. Quando você desloca de 2n, quando você desloca para esse valor, você vai ter também aquela parábola. Só que agora o mínimo está em K igual a menos 2nπ sobre A. Então, uma maneira geométrica de buscar essas regiões de degenerescência, eu posso fazer o seguinte: como eu estou procurando qualquer n inteiro que satisfaça isso, eu posso representar várias parábolas com os mínimos deslocados por múltiplos de 2π sobre A. Então, os pontos em que essas parábolas se interceptarem são pontos em que eu vou ter degenerescência, tá certo? É isso que está representado aqui, tá? Bom, isso fica como um comentário adicional, mas então agora, o que a gente faz quando a gente tem degenerescência? Para ser só um comentário, essas degenerescências elas se encontram das bordas das zonas de Brillouin, que são regiões de bastante simetria em geral, tá? A gente vai ver isso melhor na próxima aula. Então, isso é um comentário que vai ser mais importante para a gente depois. Mas assim, sempre que você tiver um K próximo de πn sobre A, então a gente vai ter que usar a teoria de perturbação degenerada. Porque o que acontece é que, em outras palavras, sempre que a diferença de energia do K para o K' for em módulo menor ou da ordem do potencial, não vai valer a teoria de perturbação não degenerada. Ou seja, o caso em que essas energias é exatamente igual é o caso extremo, é o que acontece na borda da zona de Brillouin, mas quando você estiver ali pertinho, você já vai ter que usar a teoria de perturbação degenerada. E o que acontece na teoria de perturbação degenerada? Como vocês veem no curso de Quântica, a ideia é que para você encontrar os valores corrigidos da energia, você tem que calcular os autovalores da chamada matriz secular. Então, qualquer dúvida, peço para vocês revisarem no curso de Quântica esse cálculo, um cálculo super importante, e podem me perguntar qualquer coisa. Mas, assim, essa matriz ela é constituída por, nesse caso, é uma matriz 2×2, porque a gente tem dois estados que têm a mesma energia, o K e o K' aqui que eu estou representando, né? Agora, se eu tiver em mais dimensões, dá para mostrar que eu posso ter 3 Ks com a mesma energia.
E aí eu vou começar a ter que ter matrizes seculares 3x3, e assim por diante, pode ficar mais complicado. Mas aqui em uma dimensão, realmente, eu só tenho como ter soluções degeneradas aos pares, tá certo? Então, só para comentar, por exemplo, coloca um n igual a 1 aqui. Um n igual a 1, eu vou ter que a energia, nesse caso o K vai ser menos π sobre A. Então, eu tenho que a energia de menos π sobre A vai ser igual à energia de π sobre A. Então, são dois estados que têm a mesma energia e que diferem por um vetor da rede recíproca. Porque nota que isso é importante. Sempre, se eu tenho a energia do K, ela, no caso da partícula livre, ela sempre vai ser igual à energia de menos K. Isso sempre acontece. Só que para que isso constitua um problema, para que isso faça a gente precisar de teoria de perturbação degenerada, é necessário que esse K e esse menos K estejam na mesma família. Porque senão não tem problema, senão eles nunca vão aparecer no mesmo somatório. Porque lembra que essa é a essência do teorema de Bloch. O seu estado corrigido só vai envolver K'linhas que difiram do K por um vetor da rede recíproca. Então, para isso acontecer, a gente precisa estar na borda da zona de Brillouin. Essa aqui é a ideia. Isso vai acontecer só aos pares, em uma dimensão. Em mais dimensões, não. Então, beleza. Como é que a gente constrói essa matriz? Bom, lembra que o H é o H não perturbado mais o potencial. O valor esperado do potencial entre K e K, a gente disse que era zero. Então, esse termo daqui não importa nesse caso. E o valor esperado do H0 no estado K vai ser a energia não perturbada do K, certo? E a mesma coisa aqui para o outro elemento diagonal, só que agora a energia do K'linha. Então lembra que, por hipótese, o K e o K'linha têm energia bem parecida aqui. Agora, como é que fica o elemento fora da diagonal? O elemento fora da diagonal também, o H vai ser H0 mais V. Só que agora o Hamiltoniano livre não conecta K com K'linha, tá certo? Em outras palavras, se você aplicar o H0 no K'linha, vai dar a energia de K'linha vezes o ket K'linha, mas o ket K'linha é ortogonal ao ket K, então vai dar zero. Então esse termo daqui só importa o potencial, e aí vai ser exatamente o elemento de matriz do potencial entre K e K'linha, que a gente viu que é proporcional à transformada de Fourier do potencial, desculpa, é proporcional à componente K menos K'linha da transformada de Fourier. Então a gente vai representar esse elemento dessa forma, tá? Para deixar claro que depende da componente de Fourier K menos K'linha do potencial. Então agora a gente tem essa matriz daqui. Para a gente achar as energias, a gente vai ter que calcular os autovalores dessa matriz daqui. Bom, essa conta é mais simples de fazer quando o K está exatamente na borda de alguma zona de Brillouin. Nesse caso a gente viu que a energia do K e a energia do K'linha vão ser exatamente iguais. Então pausem o vídeo, achem os autovalores dessa matriz nesse caso, e vocês vão ver que você tem dois autovalores possíveis que são dados por essa expressão daqui. Então a primeira coisa a chamar a atenção fundamental. No caso degenerado, a correção da energia é linear no potencial. Então, nesses pontos, os pontos mais próximos da zona de Brillouin são os pontos que vão ser mais relevantes, porque o potencial vai alterar o caso livre linearmente. E esse mais ou menos é que vai fazer abrir o gap, que nem a gente vai mostrar a seguir, interpretando isso geometricamente. Então, ou seja, o que acontece? Bom, em tracejado está o caso livre. Quando eu tenho aqui um K bem longe da zona de Brillouin, por exemplo, próximo aqui ao zero, eu vou mudar a minha energia com relação ao caso livre só por um termo quadrático no potencial. Não muda quase nada, eu desenho aqui em cima da linha tracejada. Agora imagina que eu pegue algum ponto próximo à borda da primeira zona de Brillouin. Por exemplo, esse ponto daqui. Então esse ponto com esse K daqui, está próximo à zona de Brillouin. Vai ter um K da mesma família dele, ou seja, translada 2π sobre A aqui para a direita. Vai ter um K, quando você translada de 2π sobre A, que tem uma energia perturbada, uma energia livre, desculpa, não perturbada, que não é exatamente igual à do outro, mas é bem próxima. Então a gente precisa usar a teoria de perturbação degenerada. E aí o que vai acontecer com esse estado de energia? Ele vai ser deslocado bastante nesse caso, porque é linear no potencial. Um deles vai ser jogado para baixo, que é o autoestado com valor menos do slide anterior, e o outro daqui vai ser jogado para cima. Então, em vez de ser na linha tracejada, ele é bem jogado para cima, e esse daqui é bem jogado para baixo. Então, abre o gap. E o gap vai ser duas vezes a componente de Fourier do potencial 2π sobre A, nesse caso. Porque nota que a diferença de energia entre os dois vai ser duas vezes o módulo da componente K menos K'linha
de Fourier do potencial. Então, se o K menos K' diferem por 2π sobre A, vai ser a componente 2π sobre A do potencial que importa. Então, é o que está mostrado aqui. Aqui vai abrir exatamente, vai abrir o gap exatamente nessas posições. E a mesma coisa aqui, se você pegar um ponto próximo daqui e você comparar com esse, eles têm energia próximas entre si. Então, a energia não perturbada, pegar bem na linha tracejada, essa energia não perturbada é igual a essa energia não perturbada. E aí, quando você corrigir, uma vai ser jogada bem para baixo e outra bem para cima. Que diferença é essa? Agora, esses pontos aqui diferem por 4π sobre A. Então, eles vão ser deslocados por 2 vezes a componente de Fourier 4π sobre A do potencial. E assim por diante, tá? Então, uma outra maneira de representar é essa, tá certo? Então, esse conceito de elétrons quase, esse modelo de elétrons quase livres é super importante pra gente. Na próxima aula a gente vai ver como isso fica em 2 ou mais dimensões. Isso encerra a aula de hoje.